Você sabe o porquê que o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro foi retirado da política brasileira? Sim, ele foi simplesmente retirado. Até 2030, Bolsonaro não poderá participar de eleições e não poderá ser eleito a nenhum cargo. Foi retirado da política. Você sabe por quê? Porque o Bolsonaro, quando foi presidente da República, ainda durante o seu mandato, ele foi homem, ele tomou coragem, chamou os principais embaixadores do mundo inteiro e fez uma reunião no Palácio da Alvorada, onde ele denunciou e mostrou aos embaixadores que as nossas eleições no Brasil são fraudes. As nossas eleições no Brasil são eleições fakes, são eleições de mentira, são eleições combinadas. Já se sabe quem será eleito antes mesmo da campanha começar. Foi isso que o Jair Bolsonaro fez quando era presidente da República. Ele denunciou o esquema fraudulento das eleições brasileiras. E por isso ele ficou inelegível agora até 2030. Não é por causa das joias, não é por causa do coronavírus, não é por causa das rachadinhas, não é por causa de nada. É porque ele tomou coragem e denunciou que as eleições no Brasil são fraudadas. Mas vamos entender esse negócio direito, gente? Como que pode o Bolsonaro fazer uma reunião, chamar os embaixadores, dizer que tem fraude nas eleições? E por quê? Como é que o Bolsonaro pode dizer que tem fraude nas eleições? Ou qualquer pessoa pode dizer que tem fraude nas eleições ou em qualquer outra coisa? Acontece o seguinte, coisas importantes como eleições, existe um combinado, existe um protocolo, existe uma lei. Existe um procedimento a ser seguido. E, por exemplo, a nossa Constituição Federal está escrito em português na Lei 9.504 de 1997, na Constituição. O pessoal fala que a Constituição é importante, né? Então, se a Constituição vale de alguma coisa, nessa Constituição, a Lei 9.504 de 1997, lá está escrito, está tudo combinado como que uma eleição deve funcionar. A eleição tem que funcionar conforme está escrito nessa lei que está na nossa Constituição. Então, tudo aquilo que acontece diferente daquilo que está escrito na Constituição, tudo aquilo que acontece diferente daquilo que está previsto em lei, é fraude. E é simples e é fácil de entender. E a lei está em português e eu posso ler, você pode ler. Eu vou deixar a lei aqui em cima na descrição do vídeo e qualquer um pode ler a lei e entender a lei. E entender que agora as eleições no Brasil sempre foram fraudadas, porque eu vou lhe mostrar as provas agora. Para a gente começar a entender essa falcatrua agora, nessa lei 9.504 está escrito bem certinho, bem claro, que agentes públicos não podem se utilizar do seu cargo para influenciar na eleição de candidato A ou de candidato B. Ou em outras palavras, agentes públicos. Quem são agentes públicos? Os governadores, os deputados, os assessores de deputados, os juízes, os policiais, qualquer pessoa que recebe dinheiro público. Então, agentes públicos, está nessa lei, está proibido que agentes públicos influenciem as pessoas a votarem em candidato A ou em candidato B. Essa é uma das principais normas, um dos principais itens e um dos itens mais importantes na lei das eleições, que é a proibição de agentes públicos em influenciarem os eleitores a votarem em candidato A ou candidato B. Está na lei. Agora, dá só uma olhada nessa palhaçada aqui. E o Ussin é um grande amigo que a vida me deu, a política me deu, mas eu escolhi o Ussin, porque o Ussin, além de ser um talentoso, ele tem uma virtude que na política é um preço caro, a lealdade. Agora vocês imaginam o problema que eu vou ter quando a Gabi se eleger. Porque hoje, se deixar todo o dinheiro do Estado, ele quer trazer para a União da Vitória. Vocês imaginam a hora que a Gabi for a nossa prefeita? Eu tô ralado com esse homem. O que você acabou de ver aí é um crime eleitoral. É previsto na Constituição, nessa lei das eleições aí, previsto até nessa lei das eleições a cassação da chapa dessa candidata a qual o governador do estado do Paraná está fazendo campanha. Porque o que aconteceu? Você acabou de ver o governador do estado indo num comício de uma candidata à prefeitura do município, né? E o governador apresentando o seu deputado, o Hussein Bacri, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, o seu faz tudo, o seu office boy,
O Busenbach é o office boy do governador na Assembleia Legislativa. Então, o governador está apresentando, falando ali que o seu office boy, que o Busenbach, deputado estadual, né, já quer levar o dinheiro, todo o dinheiro do estado para o município de Nona Vitória. Esse município, o qual a filha do deputado Busenbach agora é candidata a prefeita. E o governador está falando, imaginem quando a filha do deputado Busenbach for eleita, quanto dinheiro o governo do estado vai trazer para o município. É isso que o governador do estado do Paraná fez. Esse é o crime eleitoral cometido pelo Ratinho Júnior. Porque o povo do município está ligado agora. Que o governador do estado falou, se o povo votar na filha do Busenbach, vai ter dinheiro do estado para o município. Se o povo do município não votar na filha do deputado, do Busenbach, não vai ter mais dinheiro do governador, nem mais dinheiro do governo do estado para o município. Essa é a mensagem, é isso que foi dito. Se o povo do município votar no candidata, né, na candidata que o governador quer que eles votem, vai ter recurso, vai ter dinheiro do estado para o município. Se não votarem na candidata que o governador quer que o povo vote, não vai mais ter um centavo de dinheiro do estado para o município. É isso que o povo do município entendeu. Ou tem uma outra maneira de entender isso aqui diferente? Se eu e teu pai já fizemos tudo isso sem ser você ser prefeita, eu imagino você com a caneta de prefeita e eu com a caneta de governador, o que nós vamos fazer com a Vitória? Tem um outro item nessa lei das eleições aí que também é muito importante para que a democracia seja respeitada. Existe uma cláusula nessa lei que proíbe que tanto governos municipais, estaduais e inclusive o governo federal, proíbe os governos de inaugurarem, destinarem verbas ou darem qualquer tipo de auxílio nos 3 meses que antecedem as eleições. Então, 3 meses antes de acontecer as eleições, é proibido que o governo estadual inaugure coisa, o governo municipal, para evitar a influência, o abuso de poder político, porque daí sempre aparece aquele político abençoado que vem trazer a obra, né? Gente do céu, isso aí a gente tem que falar porque é só no Brasil que isso acontece. Asfalto, escola, ponte, qualquer tipo de obra pública é feito com dinheiro público, dinheiro que o governo arrecada dos impostos que as pessoas pagam quando compram coisas no mercado. Então, o dinheiro que é feito as obras é dinheiro nosso. Então, quando você fica batendo palma para um político que trouxe uma ponte para o seu estado, a questão é que, para o seu município, a questão é que aquela ponte não estava no seu município ainda, porque o dinheiro que a galera do município paga em impostos desaparece no governo por políticos do mesmo naipe lá, é desse político que vem trazer a ponte para o seu município. Porque as obras públicas é um direito do cidadão, porque elas são feitas com dinheiro público que foi arrecadado dos cidadãos. Tá, mas o importante é que é proibido governo municipal, governo estadual ou governo federal inaugurar a obra para liberar dinheiro 3 meses antes da eleição. Agora, dá uma olhada nessa outra palhaçada aqui. Estou feliz porque em 2 dias o Kleber me procurou. Precisamos viabilizar os recursos e a legislação eleitoral impedia a possibilidade de comprar os equipamentos ou licitar equipamentos. Fizeram o levantamento da necessidade dos equipamentos e de imediato, em 1 semana e tanto, passou pela avaliação jurídica da Secretaria, Procuradoria-Geral do Estado e assinou o convênio e liberamos 11 milhões e meio para a compra de equipamentos para esse hospital. O que você acabou de ver agora é outro crime eleitoral cometido dessa vez pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O que acontece? Esse deputado agora conseguiu 11 milhões e meio de reais, mas conseguiu esses 11 milhões e meio de reais dentro do período de 3 meses que antecedem as eleições, dentro do período que é proibido. Só tem um detalhezinho, esse deputado especificamente foi eleito deputado pela primeira vez em 1992. Por que ele não conseguiu esses 11 milhões e meio de reais entre 1992, quando ele foi eleito pela primeira vez, e um dia antes dos 3 meses que antecedem a eleição? Porque ele está querendo incentivar as pessoas do município a votarem no candidato que ele escolheu para ser o prefeito do município. Agora, gente, é importante a gente entender o seguinte, não tem como não entender o seguinte, porque é que tem tanto deputado dedicado em eleger determinados prefeitos em determinados municípios.
É simples. É porque é nos municípios que serão feitas as obras numa futura gestão. Então, os deputados conseguirão verbas que serão feitas nesses determinados municípios. Então, o que acontece? Eu não estou dizendo que há, né? Mas se acaso houver corrupção nas obras que serão feitas nos municípios, se o prefeito for coligado, vai ficar muito mais fácil para todo mundo encher o bolso, com muito mais tranquilidade do que se o prefeito for de um partido de oposição, por exemplo. Então, é óbvio, é claro, é claro como água, não tem como não enxergar isso, não tem como você não ver que os deputados estão empenhados em eleger determinados prefeitos para manter um esquema de corrupção que vem de anos. Que é Ademar Traiano e o ex-deputado estadual Plauto Miró, então primeiro secretário da Assembleia, fecharam um acordo com o Ministério Público do Paraná em que admitem que receberam cada um R$100 mil em propina para renovar o contrato da TV Assembleia. Eu sei que agora tem gente que vai dizer que eu estou apelando, né? O que aconteceu? Eu coloquei um pedacinho de uma reportagem agora do jornalista falando, né, que esse deputado aí que está entregando o hospital no município no período que é proibido nos 3 meses que antecedem a eleição, né? Esse deputado especificamente foi pego roubando e ele fez um acordo com o Ministério Público. O Ministério Público, ao invés de punir o cara, não. O juiz do caso fez um combinado, chamou ele, inventou umas conversas e passou pano pro caso. Até o pessoal da Assembleia lá, os deputados estaduais, falaram de caçar ele, de tirar ele do cargo de presidente da Assembleia, porque fica chato, né? O presidente da Assembleia do Estado do Paraná é um ladrão, confesso, porque ele assinou lá que é ladrão, ele é ladrão. Aí, quando os deputados falaram, vamos caçar o cara, tirar o cara, não podemos ser representados por um presidente ladrão. Aí esse cara falou, se vocês me tirarem de presidente da Assembleia, eu vou dedar todos vocês. Todos os deputados da Assembleia ficaram quietos. Por que ficaram quietos? São tudo ladrão? Bom, eu não tenho prova, então não posso falar. Mas o que eu posso falar e afirmar é o seguinte, para mostrar que eu não estou viajando no assunto também, é o seguinte, entenda essa analogia. Eu sou motorista de ônibus e eu posso lhe afirmar que da mesma maneira que não existe um ônibus irresponsável ou um ônibus barbeiro, porque irresponsável e barbeiro é o motorista do ônibus, também não existe uma justiça falha. Porque a justiça falha é o juiz que pega os casos, faz conchavo acordo combinado com os réus, faz acordo conchavo combinado com o político ladrão. Então, da mesma maneira que um motorista barbeiro precisa perder a sua carteira para que um motorista decente assuma o seu lugar e o ônibus ande direitinho, também é necessário que a gente identifique quais são os juízes dos casos de passação de pano para político malandro. Então é simples assim. Da mesma maneira que o motorista tem que ser identificado para ser trocado, os juízes que fazem acordo com o político ladrão também têm que ser identificados. Eu acabei de mostrar aqui 2. Quer dizer, só 2. Eu só coloquei 2, mas no Facebook do Sem Bacre, no Facebook do Ademar Traiano, você pode entrar nas redes sociais de qualquer político, de qualquer deputado estadual aí, do Alexandre Cury, você vai ver um monte de prova de crimes eleitorais que eles estão cometendo como se não tivesse problema nenhum. O porquê que os deputados estão postando crimes eleitorais nas redes sociais? Porque eles têm certeza absoluta da impunidade. Por quê? Porque o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, não vai fazer nada. Tá, mas agora vamos parar de arrotear e vamos direto ao ponto. Vamos falar do que tem que ser falado. O presidente do Tribunal Regional Estadual do Estado do Paraná tem que ser trocado. O presidente é esse desembargador aqui, ó, Sigurd Roberto Bergson. Esse desembargador é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Esse cara é o responsável pelo funcionamento das eleições no estado. Então, gente, não é uma loucura que eu acabei de fazer? Coloquei a foto do desembargador e falei o nome dele e estou dizendo aqui que tem que mandar esse desembargador embora, porque esse desembargador não serve por cargo que ele está ocupando. Gente do céu, o que esse desembargador está fazendo? Só para você entender o que ele faz. Se esse desembargador fosse um caixa de mercado, o que ele está fazendo agora, ele está deixando as compras dos amigos passar sem registrar na máquina, para os amigos levar as compras do mercado sem pagar. É isso que ele está fazendo. Se esse desembargador fosse um vigia de armazém,
O que ele está fazendo é conta que não está vendo os amigos levando as coisas do armazém tudo embora, levando de graça, levando sem pagar, levando sem registrar nada. Então esse desembargador, o jeito que ele está trabalhando, devido às provas de fraudes eleitorais que tem nas redes sociais de vários deputados estaduais, tem muita prova de fraudes eleitorais nas redes sociais dos deputados. Então o que acontece é que esse desembargador, o serviço, o jeito que ele está trabalhando, ele não serve para ser um caixa de mercado, ele não serve para ser um vigia de armazém, porque ele não está fazendo o seu papel. É impossível, inadmissível o povo brasileiro aceitar um desembargador desse jeito, um desembargador desse naipe, com os deputados apresentando as provas de fraudes eleitorais em suas redes sociais da maior cara de pau. Por isso eu, como povo brasileiro, patrão do desembargador, porque o desembargador é um funcionário público, é um servidor público, se é um servidor público, ele é meu funcionário também. Então, como patrão do desembargador, segure-se, alemão, você tem que ser mandado embora para a rua, porque você não serve para o cargo que você ocupa. A gente precisa mandar esse cara embora para colocar um outro desembargador decente em seu lugar. Bom, meus amigos, eu estava editando esse vídeo aqui e resolvi modificar o final. Gostaria muito de pedir a sua participação. De antemão, quero agradecer o seu tempo e a sua atenção em assistir o vídeo até aqui. Gostaria muito, se você puder comentar e compartilhar o que você entende quando você vê um vídeo que eu vou colocar a seguir. Porque a gente tem a lei das eleições e na lei das eleições essa lei proíbe que agentes públicos se utilizem de seus cargos para influenciar nas eleições. É bem claro, é bem explícita essa lei. E o que você entende, se você puder, por favor, colocar aqui embaixo, o que você entende quando você assiste um vídeo como esse aqui, por exemplo. Mas eu estou assumindo um compromisso hoje aqui, com essa administração, de trazer muitos recursos para cá. Eu, na condição de líder do governo, eu tenho muitas condições de carregar recursos para esse município. Só uma observação, eu não vou colocar os candidatos a prefeito, porque a maioria desses candidatos a prefeito aí estão boiando mais que bosta no rio. Eles nem sabem do meio no qual eles estão se envolvendo, eles nem fazem ideia da máfia que eles estão se metendo. Então eu só quero deixar as partes, só vou colocar as partes onde o deputado fala que vai trazer recursos para o município, se o povo votar no candidato X ou Y, que vai ter o rabo preso, que vai estar devendo a eleição ao deputado. A hora da vitória está chegando e eu, como deputado, quero assumir um compromisso com vocês. Estarei firme e forte junto ao governo Ratinho Júnior para trazer recursos que vão transformar essa cidade. Pode confiar, estamos juntos. Mas acima de tudo, eu quero assumir publicamente o meu compromisso para trazer muitos recursos para Cruz Machado. Quero assumir um compromisso de representar a Cruz Machado junto ao governador Ratinho Júnior. Bom, gente, agora muito obrigado pela sua atenção e só para terminar eu gostaria de pedir uma última reflexão. Gente, imaginem esses candidatos que estão sendo apoiados por esse deputado, que o deputado está indo nos municípios e está deixando bem claro que se esses candidatos forem eleitos, irá recurso do Estado para esses municípios. Caso esses candidatos não sejam eleitos, né? Aí vai saber se vai ir algum centavo do Estado para o município. Na verdade é o seguinte, gente, imagine o poder da máfia que esse deputado está fazendo. Imagine todos esses prefeitos devendo as eleições a esse cara. Imagine o poder da máfia que esse cara está criando. E você acha que uma máfia dessa vai favorecer o povo do Estado e você? Ou essa máfia vai servir a algum outro interesse obscuro? Agora tenho dito, e agora eu fui!